A história da Silmara, ela fala muito sobre o país que a gente vive, fala muito sobre como as mulheres são tratadas, e isso reverbera em tantos lugares. Eu lembro que eu já vi que algumas pessoas comparam com a Nora, né, em algum lugar. E eu lembro que quando a Nora... Porque eu gosto do filme, tá? Assim, acho que às vezes a gente assiste pensando, ganhou o Oscar e vai com uma expectativa enorme, mas eu gostei do filme. E o final do filme, pra mim, eu recebi dessa forma, assim, do tipo... A Nora, ela foi desumanizada por ser uma prostituta, né? Sim. A história da Silmara é diferente, porque ela não era. Ela trabalhava numa fábrica, ela tinha uma outra história, e ela foi conduzida a esse lugar de uma forma que ela nem percebeu, assim. Sim. Então, são porradas diferentes, né? Sim, sim. Mas agora eu me perdi porque eu estava falando isso. No caso de Anora, existe o anelzinho ali, que é uma espécie de uma lembrança de um momento ali, naquele final, né? Que é quase o sapatinho da Cinderela que foi deixado pra trás, e ela recebe de novo aquele anelzinho do rapaz que tá junto com ela ali, mas ao mesmo tempo é aquele anelzinho que deixa um ar meio agridoce, porque ela não pode voltar àquele sonho que ela teve em algum momento, né? E ela se torna desumanizada naquele contexto ali. Só que assim... Falsa Lourdes, aqui... lógico, muito melhor, gente. Outra coisa. Mas eu lembrei por que eu tava falando isso. Aí eu lembro que a atriz ganhou o Oscar. Sim. E assim, eu vi muitos comentários agredindo ela. Sim. Por ter ganhado o Oscar, porque aí já mistura o personagem com a atriz e vai para um lugar... que não faz nem sentido, assim, sabe? A internet é muito cruel com as mulheres. Mudaram a página do Wikipédia dela, porque ela não tem redes sociais, ela optou por não ter redes sociais, que é uma outra questão que a gente até pode conversar sobre isso mais pra frente, mas ela optou por não ter redes sociais, mas mudaram a página do Wikipédia dela mostrando que ela era uma prostituta, uma garota de programa, que era dos Estados Unidos, enfim, e assim... problema algum se ela fosse, mas não é. Sim, né? Exato. É muito fácil você descredibilizar uma mulher, né? Então, a mulher, quando ela aceita, principalmente a atriz, ela aceita aquele papel, ela encara aquilo ali realmente como trabalho dela, para as outras pessoas, enfim, homens machistas, mulheres machistas, para descredibilizar aquela mulher é muito fácil. Mesmo que ela não faça tais papéis, já é muito fácil descredibilizar e calar uma mulher, né? Tentar, pelo menos, calar. Porque hoje em dia a gente não se cala mais. É verdade. Mas principalmente quando ela aceita fazer aquilo ali, parece que é prato cheio. É prato cheio pra quem tá do outro lado. Discurso de ódio é uma coisa que é muito... Acho que qualquer mulher que ousa alguma coisa, ousa questionar, ousa ser inteira nesse mundo, ousa... pode apanhar, tá? Sim. Né? Eu estava até falando que eu vi a Tati Bernardi, né, que é escritora, que é a pessoa que eu sigo, que eu adoro, escreveu um texto dizendo: não aguento mais ser xingada. Eu falei, gente, mas você nem imagina. Por que estão xingando ela? Mas não tem jeito, depende porque acham coisa. A mulher parece que ela tem que ser odiada. E é um absurdo, né? O quanto parece que a gente é alvo o tempo todo. Né? Se você é atriz, você recebe algo. Se você é jornalista, você recebe... Como é que você ousa ser uma jornalista? No meio de tantos homens. Como é que você ousa ter uma opinião, né? Como é que... E aí estão o tempo todo tentando calar a mulher, e isso é uma coisa histórica. Né? A gente estava falando também do meio cinéfilo, né? Que, como o meio cinéfilo é extremamente masculino. A Bruna teve algumas questões no início do programa, inclusive por causa disso, né? Hoje o Vertigem não é mais um programa especificamente sobre cinema, mas inevitavelmente o cinema entra no Vertigem, até por conta do trabalho que a gente exerce em outros canais. A gente vai estar sempre falando cinema por aqui também, apesar de não ser só sobre cinema no nosso canal. Mas foi difícil no início, quando eu falei pra Bruna, você que vai pra frente da câmera. Quando a gente fez o processo de fazer o Vertigem, a Bruna falou, não, tá, então quem vai ser a segunda pessoa, etc. Eu, Bruna, você. Sim. Ela, não, é você sim, tem que ser você. E foi difícil no início. E eu já, trabalhando com cinema, eu já era descredibilizada como produtora, né, por trás das câmeras. Por muitas vezes, como produtora e sócia, porque a gente sempre teve sociedade igual. Então, assim, por muitas vezes, por que ela tá falando? Por que ela tá em coisas que eu tinha que estar ali, né, opinando sobre, como sócia? Quando eu vim pra frente das câmeras, então...
A gente viu realmente uma dificuldade. Às vezes eu até me travo um pouco. Infelizmente, a gente se acostuma a ter que pensar muito mais do que, às vezes, um homem que tá ali só sentado falando relaxado. Porque a gente sente que o julgamento tá sempre pra mulher, né? Principalmente quando é um homem e uma mulher. Né? É diferente o tratamento. Então, acho que assim, independente de ser atriz, jornalista, produtora, apresentadora, médico e etc., as mulheres, elas sempre têm um peso maior de ter que se provar melhor no que você faz. Né? Independente de se você é melhor ou não, você tem que se provar 10 vezes mais do que um homem. E isso é muito complicado. Né? Eu acredito que no meio do... Porque assim, eu sempre vi o teatro como um lugar muito democrático. A minha visão de fora. Eu sempre tive essa sensação de que o teatro era muito democrático, de que as pessoas tinham seus papéis iguais, etc. Mas quando a gente começa a adentrar um pouco mais, escutar você falando, escutar outras mulheres falando, a gente vê que muitas vezes não é isso, né? E aí, às vezes, você também precisa se provar mais do que você é. Não que você não seja aquilo tudo, mas você tem que estar sempre um passo à frente para poder mostrar o valor em algum lugar, né? Principalmente dependendo do papel que você está assumindo, né? Na atuação. Mas é tão importante dar voz a essas pessoas, né? Que acho que é uma das nossas funções, assim, é dar voz a quem não tem voz, né? Então, essas histórias precisam ser contadas. Sim. No caso de Anora, até voltando, a galera tá até falando aqui, realmente os ataques contra a atriz de Anora são inaceitáveis, é a Mickey Madison, né? Dito isso, apesar de um bom trabalho, eu acho que outras atrizes do Oscar fizeram um trabalho mais impactante. E assim, aí a gente entra no lugar da subjetividade, né? A gente pode... Mas aí é uma outra questão. Sim. Se foi justo, se não foi justo, é uma outra questão. Agora, os ataques que ela recebeu não foram perfeitos. É porque ataca uma mulher, não ataca... Exato. Não ataca do trabalho. ela como profissional, exatamente. Ataca ela como mulher. É isso. Perfeito. E isso até tem algumas questões que até ampliam um pouco o debate sobre isso, porque a gente teve, nesse ano, a Fernanda Torres lá concorrendo, né? Sim. Então, o brasileiro adora tornar tudo um grande espetáculo de torcida. Sim. E, assim, maravilhoso. Era pra torcer. Mas eu amei. Eu tava super nesse espetáculo. Mas é isso. Não estávamos torcendo também. É isso, era pra torcer pra Fernanda Torres mesmo. É pra gente fazer uma grande torcida. Mas tem que saber perder também, né? Exatamente. Não é porque a Fernanda Torres perdeu que a outra imediatamente virou uma prostituta. Total. E o brasileiro tem essa coisa esquisita, né? Porque assim, quando você tá torcendo, você tá tipo ali super naquela bandeira bacana, né? Mas quando tu perde, parece que vem um público muito esquisito. E aí bota todo o ódio, aí faz a pra pessoa... fora. Aí a pessoa leva hate eterno, é uma coisa esquisita, né? Pesado. A gente acho que o brasileiro ele é muito extremista nesse sentido. Ele ama demais ou ele odeia demais aquilo ali, senão... amor? Às vezes até assim. Eu também sou um pouco 880. Mas tem tentado me policiar. Mas assim, nesse sentido do ódio, eu não sou. Não. Não ódio, assim... Não, as pelo pessoas amor de não. Deus. Pelo menos publicamente, não. Olha só, tá vendo? As coisas às vezes ficam complicadas aqui. Ela não chega a comentar, aí não. Aí já é demais.